Olá, alunos da turma Alfa do Colégio Ângelo de Jacareí. Hoje nós vamos iniciar a nossa revisão Enem. Nós temos um material específico para essa revisão e hoje nós vamos usar aí de forma online o nosso material no plural. Bom, então vamos lá. A revisão de filosofia, ela começa na página 394. Na página 394, nós temos um exercício de abertura que trabalha o tema dos pré-socráticos. Bom, bora lá. Então, eu fiz uma luzinha aqui para a gente poder acompanhar um pouco mais o tema e fazer um pouquinho mais, de forma mais aplicada, o debate dos assuntos. Então, quando a gente fala sobre os pré-socráticos, é muito comum chamar eles também de filósofos da natureza, porque eles vão, através das múltiplos fenômenos, dos múltiplos elementos, tentar explicar a transformação, a composição da realidade de forma mais racional. Então, os pré-socráticos, o conceito já disse que eles antecedem, eles vêm antes do Sócrates, e características que são importantes a serem cobradas nos vestibulares que dizem a respeito desse assunto. Bom, um dos assuntos que são muito cobrados é a transição do conhecimento mitológico para o conhecimento racional. É muito importante saber que o mito ele não é uma forma inferior de conhecimento, mas sim uma metáfora. A cosmogonia antecede a cosmologia, então o aluno que vai fazer exercícios em vestibulares sobre esse assunto pode ver também esses dois assuntos. Cosmogonia seria uma explicação da ordenação, da composição do universo através de bases sobrenaturais, mitológicas, fantásticas, e a cosmologia é a explicação, a ordenação, a composição do universo através de um caminho racional, através de uma base racional. Então, a gente tem aí um momento de transição entre o pensamento mítico para a consciência filosófica. Uma característica importante também é saber que não ocorre uma ruptura entre o pensamento racional e o pensamento filosófico, mas sim uma transição, Eles andam até hoje juntos. Então, a gente pode perceber que ainda hoje, na contemporaneidade, existem os mitos. Então, não existe uma ruptura do saber filosófico com o saber mitológico ou da explicação racional pela a explicação mitológica. Bom, os pré-socráticos eles vão fazer uma explicação da racionalidade, da nossa realidade por meio de bases empíricas, É o início da racionalidade empírica por meio da observação. Eles vão começar a pensar sobre a physis. Então, o conceito de physis é o objeto de estudo dos pré-socráticos. A gente pode ver, através do Heráclides, do Parmênides, do Pitágoras, o próprio Demócrito, que são bem famosos aí, que eles têm um objeto. Eles vão, através dessa physis, promover uma tentativa de unificar aquilo que todos nós somos feitos, aquilo que compõe toda a natureza. Então, o objeto de estudo dos pré-socráticos é a physis. Eles têm uma versão, de que cada um acaba chegando a uma conclusão. Então, o Heráclito é a água. Desculpa. O Heráclito. O Heráclito está muito na minha mente porque esse exercício é um exercício do Heráclito. A gente pode colocar, por exemplo, o Demócrito, que acredita que tudo é feito de átomos. Depois a gente tem o nosso primeiro filósofo, que acredita ali que a composição de tudo é a água. A água. Então, tudo é água. Essa ideia, de tentar determinar o que é a physis que compõe todas as coisas. E depois, uma outra preocupação que eles vão estabelecer é com a arque, o princípio que transforma. Se a realidade está em movimento, o que coloca essa realidade em movimento? Então, a arque, ela pode ser conhecida como o princípio ordenador. Todos esses conceitos são importantes, bem também, de forma conjunta, conhecer um pouquinho da physis de cada um, a arque de cada um. Esse conhecimento ele pode ser feito de forma objetiva, Colocar as características primeiramente. Então, bora lá para o exercício
Opa, só um minutinho, ordenar aqui certinho. Tales de Mileto. Era o Tales de Mileto que eu queria lembrar. Tudo é água. Bom, Tales de Mileto, tudo é água. O Pitágoras e os números, o Heráclito e o Parmênides são sempre colocados de forma antagônica nas provas de vestibular, então eu acredito que organizar os conhecimentos sobre eles também é extremamente importante aí para as nossas revisões. Então bora lá, vamos falar da nossa questão para os exercícios. Bom, então veja bem, começa lá. Texto 1, exercício do Enem. Não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição, mas pela intensidade e a rapidez da mudança, dispersa e de novo reúne. Então esse fragmento é um fragmento do Heráclito, um pré-socrático que acreditava na transformação, na mudança. Um homem não pode passar no mesmo rio, porque nem ele nem o rio serão os mesmos. Então ele fala muito sobre o constante devir. Ele vai falar que é um aspecto importante da realidade, um princípio importante para compreender a realidade é o devir, o vir a ser. E também a gente pode encontrar uma physis, né, dentro das suas investigações, que seria o fogo. Mas não o fogo que existe na chama de uma vela, né, na boca do fogão. O fogo que ele fala sobre a energia que existe dentro dos corpos. Então a gente começa a ver preocupações extremamente complexas dentro das investigações dos pré-socráticos. Então bora lá. Primeiro falando sobre essa característica da filosofia do pré-socrático Heráclito, que é a transformação. E depois no texto 2. No texto 2 a gente tem a seguinte visão. São muitos os sinais de que o ser é ingênito, indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim. Não foi nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. Como poderia o que parece ou parecer? Como poderia gerar-se? Bom, então o Parmênides ele é sempre colocado em antagonismo com o Heráclito de forma recorrente nos vestibulares, porque o Parmênides pensa de uma forma diferente do Heráclito. O Heráclito ele acreditava que, poxa, algumas coisas estão sob a influência das transformações, como por exemplo a nossa opinião, né? Coisas que são do tipo superficiais, que são dadas pelo sentido. Isso está constantemente em transformação. Porém, ele falava que o ser é. O ser, se ele não fosse, ele não poderia ser conhecido. Então, quando a gente aplica a visão do Heráclito sobre o que é o ser, essa ideia de transformação, isso acaba incomodando, né, o Parmênides, porque ele vai falar, olha, se o ser está sempre se transformando, quer dizer que eu não conheço. Mas vamos lá para a pergunta do Enem. Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma oposição que se insere no campo das investigações. Então, os fragmentos acima, eles dizem a respeito, eles expõem uma oposição, né, que se insere dentro do campo das investigações. Então, o pensamento do Heráclito é o oposto ao pensamento do Parmênides e tem um campo de investigação comum. Então, a fala sobre as investigações do pensamento sistemático, criando um sistema. A B fala sobre preocupações do período mitológico. A C fala que esse campo de investigação ela se insere nas discussões de bases ontológicas. E a D ela fala sobre as habilidades da retórica sofística. E por último, a E acredita que essa contradição ela se insere no campo das verdades do mundo sensível. Bom, uma pequena bagagem filosófica, né, principalmente conceitual, principalmente de vocabulário, foi utilizado para fazer essa questão. A gente tem que saber inicialmente que todas as vezes que um filósofo se preocupa com o ser, como o homem de objeto de estudo, o que transforma o ser, qual é a essência do ser, o que pode levar o ser à sua transformação essencial, o homem é bom, o homem é ruim, são preocupações de cunho ontológico, é um campo da filosofia. Assim como a gente chama o campo da teoria de conhecimento de epistemologia, como a gente chama o campo da teoria do conhecimento sensível de estética,
e o campo dos valores de axiologia, esse campo de investigação sobre o ser, onde o ser se torna um objeto de estudo propriamente das questões filosóficas, esse campo compete à ontologia. Então, na primeira, ele tem uma preocupação com a transformação do ser, falando que, né, não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, nem substância mortal alcançar 2 vezes a mesma condição. Então, o homem, ele não tem a mesma condição, está sempre se transformando, mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e depois compõe, reúne um novo. Então, é uma preocupação sobre a transformação do ser, e a segunda, falando sobre, são muitos os sinais de que o ser é ingênito. O Parmênides, ele acreditava que o ser não se transforma, tem uma essência e essa essência já é conhecida. E ele categoriza o ser como um formato de um círculo. Ele fala que o ser é um todo, né, homogêneo, uno, contínuo. Então ele estava tentando descrever como ele vê esse ser. E muito importante, enquanto o Heráclito acredita que o ser se transforma, o Parmênides vai falar que o ser é. Porque se ele se transformasse, eu não poderia conhecê-lo. Então, a gente tem como alternativa correta dessa questão a alternativa C. Discussões de base ontológica. Essas discussões do campo que tangem ao ser como objeto de estudo da filosofia. Essa é a nossa primeira questão. Depois, a segunda questão, ainda na página 194, a dislexia. Nós vamos falar sobre os sofistas. Então, dentro desse cronograma, né, histórico da filosofia, antes mesmo também do Sócrates, né, ou de forma, vamos dizer assim, conjunta, a gente tem os sofistas. Os sofistas, eles não são considerados pré-socráticos, porque alguns deles, né, coexistiram na mesma linha do tempo do que o Sócrates. Então, vamos lá. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se torna uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo, pedagogos, ainda que necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, de um Górgias, de um Antifonte, por exemplo. Por um salário, eles ensinavam os seus estudos receitas que lhe permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade. Deixa eu ver se eu posso dar um. Opa, ficou demais. Aqui. Acaba comendo um pedacinho do texto, vai. Defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Bom, a pergunta. O texto representa uma característica dos sofistas, mestres da oratória que defendiam. Então, o que eles defendiam? Os sofistas defendiam a religião, defendiam a ideia do bem, defendiam o relativismo, a ciência ou também a ética. Nesse exercício, a gente vê que a bagagem, né, exigida para o aluno fazer uma boa questão é uma caracterização dos sofistas. Então, ele já inicia, né, dentro do texto, ele coloca uma série de características que vão levar a essa outra característica, que é de que Protágoras, Górgias, Antifonte são mestres da retórica, mestres do bom discurso, da argumentação. Não existia nada melhor nesse momento na Grécia Antiga do que falar bem. Né? A ideia de você conseguir se manifestar dentro da ágora, colocar as suas ideias, exposições, entrar em debates, né? Como a gente vai ver depois no Platão, ou até mesmo através da maiêutica do próprio Sócrates, o debate é uma forma de obtenção da verdade, do conhecimento, através da retórica, através, por exemplo, da ideia de que o Sócrates vai colocar que se a gente fizer uma série de perguntas bem colocadas para o nosso interlocutor, ele pode também encontrar o conhecimento dentro de si. Enfim, essa característica da dialética baseada no debate é uma característica importante também como um período todo, né, que vai até ali o Aristóteles. Bom, quando a gente fala sobre os sofistas, existe uma característica importante, que é a característica que é explorada nessa questão, de que os sofistas, eles fazem a introdução do relativismo e do subjetivismo no pensamento filosófico. Então,
o Protágoras ele tem uma frase, e essa frase ela resume, né, essa característica. O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são enquanto são, daquelas que não são enquanto não são. Ou seja, os sofistas eles têm como uma característica da sua filosofia a introdução do relativismo e do subjetivismo. A verdade depende única e exclusivamente daquele que está sendo o interlocutor. Bom, sempre lembrando uma pergunta que é recorrente dos alunos, os sofistas eles vão ser criticados pelo Sócrates. O Sócrates vai falar que os sofistas não tinham amor pelo conhecimento, amor pela verdade. Por quê? Simplesmente pela essa característica de que para eles algumas coisas eram relativas. Quando são relativas, são diferentes no tempo e no espaço, e quando são subjetivas, dependem da experiência pessoal do indivíduo. Então, não existe apenas o conhecimento universal, que é o qual se preocupa o Sócrates, mas existe também esse conhecimento, né, que é feito a partir do homem, da sua concepção e da sua posição no tempo e no espaço. Bom, então, a partir dessa característica, a gente conseguiria responder de forma bem tranquila essa questão do Enem, dizendo que o texto ele apresenta uma característica dos sofistas, que eram mestres da oratória, e eles defendiam o relativismo, que é a alternativa C, evidenciando na convencionalidade das instituições políticas. Né? Esse relativismo evidenciado na condicionalidade das instituições políticas está inserido na ideia de que o que é justiça, o que é moral, o que é o bem, o que é o mal, esse relativismo, né, dentro dessas concepções, vai ser evidenciado nas convenções dentro do debate, dentro das instituições políticas, que é uma característica também que acompanha a filosofia dos sofistas. Bom, depois a gente passa aqui para um exercício do Enem, que começa com um texto do Descartes, bem também aqui como o texto do Rachels, Problemas da Filosofia, que é um comentador. Então, bora lá. Deixa eu só trocar a tela. Bom, então a gente está fazendo o exercício ainda da página 394. Esse é o exercício 1 do tema 2, Teoria do Conhecimento. Então, olha lá. Texto 1. Considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação desse Deus, todo perfeito, ponderar totalmente a vontade, seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. Então é um comentário aí sobre a perfectibilidade de Deus perante a visão do filósofo Descartes. Depois, no texto 2, a gente tem a seguinte fala. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas uma questão de fé. Bom, os textos abordam um questionamento na construção da modernidade. Essa construção da modernidade defende qual modelo? Primeiro, é centralizado na razão humana, então a modernidade ela tem como um modelo, dentro dos seus questionamentos, né, das transformações do tempo, a ideia de que, né, esse modelo ele é centrado na nossa razão, o homem é racional e a partir da razão consegue entender tudo. B, esse modelo é baseado na explicação mitológica. C, esse modelo é fundamentado na ordenação imamentista. D. Esse modelo é focado na legitimação dos contratualistas. E E. É configurado na percepção etnocêntrica. Bom, então os textos abordam um questionamento. E a gente viu que, primeiramente, o texto 1 traz o questionamento que categoriza o que é Deus para Descartes, e o segundo traz uma dúvida, né? Existirá uma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma entidade poderosa? Né? Vamos pensar sobre isso, vamos estabelecer relações, vamos hierarquizar influências, transformações para considerar tudo isso. Enfim, os textos eles abordam um questionamento que faz parte da construção da modernidade, que defende um modelo centrado na razão humana.
Bom, eu fiz algumas anotaçõezinhas aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre esse exercício. Quando a gente fala sobre a modernidade, é importante a gente trazer algumas características que são presentes nos exercícios de forma bem objetiva ou de forma bem subjetiva, quando o Enem fez um exercício do Humboldt, que perguntava sobre o espírito do conhecimento da modernidade dentro de uma questão de filosofia. Então, a modernidade, ela traz consigo essa capacidade racional do homem, marcando a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas, daquelas que são enquanto são e daquelas que são enquanto não são. Ou seja, o antropocentrismo, eu acabei de juntar com Protágoras, né? Porque traz essa importância do homem no reconhecimento da verdade. Então, a modernidade tem como uma aposta no antropocentrismo, no humanismo. Na modernidade, a gente começa a ver que o raciocínio indutivo ele não basta e que é necessário observações empíricas de fato, como a experimentação, bem também como a observação. E isso vai, a partir de então, se consagrar como o conhecimento de fato. Então, a frase do Bacon, do Francis Bacon, saber é poder, é como se fosse um gatilho de compreensão de como que se encontra o conhecimento nesse momento. Então, o homem, a partir da sua capacidade, do seu poder racional, ele consegue transformar e também dominar a natureza. É para isso que serve o conhecimento, e quanto mais conhecimento sobre dominar e transformar a natureza, consequentemente, mais poder se institui aí ao indivíduo ou à instituição. Então, esse exercício é um exercício super comum, essa caracterização racional, essa preocupação, né, sobre a capacidade racional sendo colocada como um ponto, né, dentro da teoria do conhecimento é muito importante, e é essa bagagem que iria ajudar a gente a resolver o exercício, que é o exercício 1 da revisão do tema 2, teoria do conhecimento. Então, como eu falei para vocês, os textos abordam um questionamento na construção da modernidade. Na modernidade, a gente só pode ver aí a defesa, né, da razão humana, dessa capacidade racional. A explicação mitológica é uma coisa que já rolou, né, extremamente antiga, antecede aí a filosofia, fundamento de ordenação imamentista. Essa ordenação imanentista é das coisas que são imanentes. Elas já pertencem, já estão dentro de nós. Então, é um fundamento de uma ordenação de um conhecimento que já faz parte de nós. Depois a D, focado na questão dos contratualistas, em que a gente pode ver que não tem nenhum texto de contratualista, então a D seria descartada. E a E fala sobre a percepção etnocêntrica, que diz a respeito das relatividades entre a cultura, de que existe uma cultura talvez superior e uma cultura inferior. Bom, e nós vamos aí para o exercício 2. O exercício 2 está na página 395. Vejam bem, Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez, da transparência da água, ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo, que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem por suas causas o que o produziram, nem os efeitos que eles provirão. E tampouco nossa razão é capaz de extrair, sem auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas ou às questões de fato. Esse é um texto do Hume, né, no livro Uma Investigação sobre o Entendimento Humano. Quando você vê que está colocando um texto do Hume, a gente sabe que o Hume ele trabalha muito dentro de uma área comum aí da filosofia, que é a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento tenta estabelecer uma relação entre o sujeito e o objeto, a partir da ideia de gerar conhecimento. Então, todo conhecimento, todo fenômeno é uma relação entre o sujeito e o objeto. Beleza. O Hume é um empirista e acredita que o conhecimento ele é proveniente das sensações, dos sentidos, da experiência única e exclusivamente. Então, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? Então, o texto acima, ele traz características
que reforçam a origem do conhecimento humano. A origem do conhecimento humano está na potência inata da mente, ou seja, já faz parte da nossa mente. Está aqui dentro da nossa mente esquemas para conseguir entender e gerar conhecimento. Então, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento humano? A fala que a origem do conhecimento está na potência inata da mente. B, a relação da inspiração divina. Então, a origem do conhecimento está ligado à revelação da inspiração divina. C, o estudo das tradições filosóficas. D, a vivência dos fenômenos do mundo. E o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Bom, então, segundo o autor, qual é a origem do conhecimento? Eu fiz algumas anotações aqui, quero compartilhar com vocês. Bom, acho que essas anotações são da próxima questão. Deixa eu ver. Isso, é da próxima questão. Aqui, né, nessa questão do Enem, a gente vê uma série de experiências ligadas aos sentidos, né? Então, a opção correta, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D, vivência dos fenômenos do mundo. Então, a origem do conhecimento humano, quando ele fala ali, não poderia ser inferido da fluidez e da transparência da água, que ela sufocaria, nem da luminosidade do calor, que tem esse poder de consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem efeitos, e tampouco a nossa razão é capaz de extrair sem auxílio da experiência, trazendo mais uma vez uma característica importante aí da sua filosofia, que é a experiência. Qualquer conclusão referente à existência efetiva das coisas. Não poderia ser inato, porque um empiricista não acredita em qualquer conhecimento advendo apenas, né, do raciocínio de forma inata. É necessário a experiência para gravar as marcações da nossa tábula rasa, então a gente descartaria a A. A B fala revelação da inspiração divina. A gente tem que saber que o Hume é um empírico e a partir dessa característica, né, da empiricidade da sua filosofia, descartar alternativas como a B, alternativas como a C, que não dizem a respeito nem mesmo ao texto, muito menos as características do Hume, bem também como a E, que fala o desenvolvimento do raciocínio abstrato. Então, a origem do conhecimento está na abstração do raciocínio, muito pelo contrário, porque ele é um empirista. Então, ele acredita que o conhecimento só existe a partir da vivência com os fenômenos do mundo. Bom, o exercício 3 também fala um pouquinho sobre fenômenos. Então, eu vou aproveitar tanto o exercício do Hume quanto o próximo exercício para falar um pouco sobre o que é o fenômeno e a gente não ficar com insegurança na hora de fazer exercícios desse tipo. Então, bora lá. O exercício 3 da página 395. Começa assim. 1. Os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e com a boca. Texto do Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos. Depois um texto 2, que é um texto do Merleau-Ponty. Olha lá, tudo aquilo que sei no mundo, mesmo por ciência, eu sei a partir de uma visão, de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então, a gente tem a pergunta, vamos dar uma olhadinha. Os textos mostram-se alinhados. Há um entendimento acerca da ideia do conhecimento. Numa perspectiva em que ambas... Ixi, foi cortada aqui essa questão, peraí. Os textos mostram-se alinhados em um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva ambivalente para anterioridade da razão do domínio cognitivo, confirmação da existência de saberes inatos, valorização do corpo e da apreensão da realidade, verificabilidade das proposições no campo da lógica
e depois possibilidade de contemplação de verdades atemporais. Então, os textos mostram-se alinhados e o entendimento acerca da ideia de conhecimento. Deixa eu ver como é que está essa pergunta na internet ao certo. Porque deu uma cortadinha, né? É ampara. Fica assim, ó, a pergunta. Os textos mostram-se alinhados a um entendimento acerca da ideia de conhecimento, numa perspectiva que ampara. É isso, ampara, é isso. Eu achei que estava faltando. Então, essa perspectiva, ela ampara a anterioridade da razão no domínio do cognitivo, do conhecimento. Ele ampara a confirmação da existência de saberes que são inatos. Então, o texto 1 e o texto 2 vai trazer essa capacidade inata de conhecer, que a gente não pode ver. Anterioridade da razão ao domínio do cognitivo, falando que a razão ela antecede o conhecimento. A gente tem que procurar essa característica nos dois textos. Nos dois textos, a gente pode ver a valorização do corpo na apreensão da realidade. Na D, fala que em ambos os textos existe uma perspectiva que ampara a verificabilidade das proposições dentro do campo da lógica. Por exemplo, uma proposição, Sócrates é homem. Essa é uma proposição. Está falando sobre lógica e proposições, o texto acima. E por último, a alternativa aí, que fala da possibilidade de contemplação das verdades que estão além do tempo. A gente pode ver no texto 1 e no texto 2 essa afirmação de verdades que estão além do tempo. Bom, só voltar aqui. Então, antes da gente concluir aí o gabarito dessa questão e finalizar a nossa revisão de hoje, eu queria retomar o conceito de fenômeno. Bom, não é tão comum nos vestibulares. Vamos fazer assim investigações mais subjetivas sobre a fenomenologia do Russell, mas entender o que é o fenômeno, saber que o fenômeno faz parte do campo da teoria do conhecimento e um gatilho, uma frasezinha rápida para a gente lembrar do que é a fenomenologia do Russell, é como as coisas aparecem à nossa consciência. Para o Russell, não há um mundo em si, e bem também como não existe uma consciência em si. Quando ele fala que não existe um mundo em si, ele está falando daquela ideia de que não existe uma essência, um conhecimento pré-determinado de tudo, de todas as coisas, muito menos uma consciência. Ou seja, nós iríamos analisar um objeto e, através dessa análise, diferentes pessoas irão concluir coisas diferentes, porque não existe um mundo em si, esse objeto ele não vai ser visto da mesma forma por todos, muito mesmo a consciência, como ela se molda esse objeto, também é feito de forma diferente e não existe a consciência em si. Então, segundo Russell, a consciência é responsável por dar sentido ao objeto, a coisa da experiência de fato. Quando a gente trabalhar a fenomenologia do Russell nos vestibulares ou as suas características, é muito importante saber que toda consciência é intencional. Toda consciência é consciência de algo, ou seja, a consciência ela se dá através da nossa experiência, da nossa relação direta com o objeto. E para ele, para o Russell, os fenômenos eles são manifestações da nossa consciência, única e exclusivamente. Todo conhecimento é também um conhecimento de si, porque, segundo ele, a partir dessas capacidades da nossa consciência, a gente consegue desenvolver algum conhecimento ou outro. A gente pode analisar, por exemplo, uma chuva ácida. Se você é um químico e tem dentro da sua mente dados como o pH, qual é a concentração, o que causa chuva ácida, você vai observar esse fenômeno de uma forma diferente. Se você não conhece todas essas informações que tangem a química, a fisicoquímica da chuva ácida, você vai ver a chuva ácida e vai perceber que ela corrói, queima as plantas. Então, a consciência desse fenômeno, ela se dá de forma diferente, porque cada um tem dentro de si os seus entendimentos sobre o mundo, as suas razões, as suas experiências. Enfim, esse é um conceito importante. Nesse exercício, a gente tem um filósofo que fala sobre a ideia de que
O conhecimento ele não é só a consciência, que é o Merleau-Ponty. Ele traz essa esfera do corpo. Ele vai falar que o corpo faz parte do conhecimento. Nós vemos que na filosofia existe uma ideia muito de separar a alma do corpo, de que alma e corpo são algo separados. Quando a gente retoma, por exemplo, o Platão, que inicia, né, essa divisão, ele vai falar o seguinte: a aparência é falsa e o conhecimento é a razão. Então, para ele, o Platão, os fenômenos são falhos. Você vai falar assim, mas como é que você sabe disso? Eu vi. Então, o Platão vai falar, não, a visão, né, ela é uma forma inferior de conhecimento e ele só acredita na abstração racional daquilo que foi visto. Então, ele separa a alma da razão. Lá no Merleau-Ponty, esse debate ele vai ser retomado mais uma vez e a gente pensa também em uma referência ao Descartes. O Descartes vai falar, penso, logo existo. O Descartes acredita que apenas a confirmação da nossa existência, né, mental é o que bastaria para confirmar a nossa existência. O Merleau-Ponty ele vai trazer essa esfera do corpo e acaba sendo isso o mais comentado, né, o mais característico da sua filosofia. Se você já conhecesse a filosofia do Merleau-Ponty, você teria uma grande indicação, né? Você seria condicionado aí à resposta através daquilo que a gente chama da sua bagagem. Porém, você pode ser tomado, né, de surpresa e tentar resolver esse exercício a partir da interpretação de texto. Olha só, meus pensamentos são todos sensações. Então, se são sensações, são advindos pelos sentidos, que trazem como importância o tato, a audição, bem também como o olfato e o paladar. Então, a gente vê, dentro do texto 1, todos esses sentidos responsáveis pelo conhecimento. Depois do texto 2 do Merleau-Ponty, ele diz assim, tudo aquilo que eu sei, todos os conhecimentos, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Então ele está falando que essa existência corpórea do eu também faz parte da condicionalidade do conhecimento. Sendo assim, a resposta correta dessa questão é a resposta alternativa C, que fala que os textos mostram-se alinhados, coisas que têm em comum entre eles. Há um entendimento acerca da ideia de conhecimento, beleza. Numa perspectiva que ampara, então essa perspectiva presente nos dois textos ampara a valorização do corpo na apreensão da realidade. Bom, na próxima semana nós vamos dar a nossa continuidade, a nossa revisão, e é isso daí. Muito obrigada, pessoal, pela atenção e até uma próxima revisão.